A graça e paz do Senhor Jesus, bom dia! É mais um dia da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde podemos estar confirmando quanto esse Deus é grande, o quanto esse Deus é maravilhoso na nossa vida, por nos permitir mais um dia para glorificar o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã trago em Tiago, capítulo 2, versículo 26, aonde nos fala: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Eita glória, aleluia, por essa palavra, né? Edificado seja o nome do Senhor, porque a gente não tem graça nem poder nenhum, mas Deus fala nos nossos corações, né? Afirmando, Senhor, nessa palavra para nós que a fé sem obra é morta, usando a forma mais simples pelo profeta para simplificar a escritura, porque muitas vezes a gente não entende essa palavra, não é mesmo? Então eu fiz uma pequena rasura, porque ler a gente não grava tudo, e vai chegando a certa idade, a gente não vai entendendo muita coisa. Então eu faço uma pequena rasura. Então nos diz assim: o profeta, para simplificar a escritura, ele nos está dizendo, na maneira mais simples, que o corpo e o espírito está morto, a fé sem ação não tem vida. Isso que ele quer dizer aqui, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Entendeu? Então, neste contexto, aprendemos também que não basta só acreditar, mas pôr em prática. A gente temos que pôr em prática aquilo que sentimos. Quando você ama uma pessoa, você não vive do lado da pessoa sem dizer eu te amo, com gestos, com atitude, não é mesmo? Que o amor é assim, né? Então, também assim também é na nossa vida, que a gente devemos praticar a fé e a obra, né? Vamos lá, né? Nosso entendimento. Ação e crença. Ação e crença é tipo assim, ação e crença é uma coisa assim totalmente diferente. Porque muitas vezes eu falo assim: ah, mas ação e crença é o que eu pratico. Não, não é. Ação e crença se manifesta em ação, não em fé. Vive mais uma fé morta, assim como crença, porque assim são as vidas dos demônios. Eles sabem que Jesus existe, mas eles não obedecem, né? Eles temem o nosso Deus, que é o poderoso, né? Mas eles não obedecem. Acreditam e tremem, mas não se traduz em uma vida transformada. Eles não querem transformação, no entanto que eles já são demônios, né? Então, assim, também uma vida de uma pessoa que só vive em ação e crença. Ah, eu tenho que fazer o bem, porque, sem olhar quem, né? E eu vou ser salva. Não, ó, tira isso do contexto. Bondade não salva ninguém, meus irmãos. Põe isso já em prática. Viver uma fé, e o que o Senhor está nos ensinando nesse versículo? Viver em fé. O versículo serve como um chamado para que os cristãos vivam de acordo com sua fé, demonstrando através de atitude, comportamento e práticas. Porque eu tenho que ser exemplo. Como que eu quero fazer algo por uma pessoa se eu não sou exemplo? Eu não me amo, eu xingo dentro da minha casa, eu desrespeito o meu próximo, eu sou uma pessoa amargurada dentro da minha casa, eu murmuro toda hora, eu maldiçoo todo mundo. Que tipo de exemplo eu estarei dando para outras pessoas, né? Viver em fé, praticar a obediência em Cristo. Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, honrar teu pai e tua mãe, né? E assim por diante. Aí você está sendo um filho que está praticando a sua fé, vivendo em fé. E ter uma fé na obra significa praticar a fé verdadeira, através de ação, servir o seu próximo, ter uma vida harmoniosa, ensinando a Bíblia, falando do amor de Cristo, ser bom testemunho, ser verdadeiro consigo mesmo, né? Não ficar saboteando os outros, caloteando os outros, fazendo fofoca, fazendo intriga e fazendo aquelas panelinhas todas, né? Então a gente temos que aprender
não levantar falso testemunho, né? Mas sermos bons testemunhos conosco mesmo e na nossa caminhada em fé. A fé é como uma raiz, meus irmãos. Se a raiz estiver estragada, não adianta, que não vai fluir. A nossa fé tem que vir brotar de dentro de nós, não só aparentemente, porque tudo que é aparentemente não dura para sempre, tá? Então vocês têm que ter a raiz firmada, é a raiz da fé, é a obra de frutos bons, porque igual diz na Bíblia, né? Não tem como a árvore boa dar fruto mal a árvore má dá frutos bons, né? Então nós temos que dar bons frutos na nossa fé. A fé justifica as obras, por sua vez, são os testemunhos de fé. Ó, glória, né? Aprendemos que não é questão de obra, mas de fé. Temos sim que praticar a fé todos os dias. Não é fácil todos os dias estar sempre confiante, que de vez em quando a gente vai oscilar, porque nós somos seres humanos, somos cheios de falhas, né, e pecadores, mas nós não devemos desistir, né? Escolher sempre estar ensinando as outras pessoas, assim como Tiago, né, no capítulo 2, versículo 26, nos ensina sobre cumprimento da fé e obra, né? Porque a gente precisamos dar bom testemunho, servindo um ao outro, amando um ao outro, sendo exemplo dentro da nossa própria casa e aonde estivermos. Nós temos que desaparecer e deixar Deus brilhar em nós. Esse é o verdadeiro amor, né? A obra, né? As obras não são meio de salvação. Já fique, como eu disse no começo do nosso pequeno vídeo. Eu vou fazer o bem, porque tem muitas pessoas que fazem bem aí achando que vai ser salvo. Não vai ser não, meu irmão. Eu também tinha essa visão. Quando eu era de outra dominação, eu tinha essa visão. Não, eu vou fazer o bem que eu vou ser salvo. Não vai não, tá? Porque a fé é a salvação individual. Mas não depende de fazer o bem pro próximo, sim. Não. As obras não são meio de salvação, mas sim de sequências delas, né? A gente vai ter que mudar o nosso comportamento. Temos que firmar o nosso pé sobre a rocha e pôr em prática o que Deus nos ensina nos seus mandamentos. Como manifestaremos essa fé? Essa manifestação é algo que Deus pode ver em nosso coração. Se o nosso coração é quebrantado, se a gente busca a presença de Deus, aí sim, aí você pode ter toda certeza que Deus está sondando o seu coração. E Ele vê o seu coração por uma pessoa de um coração quebrantado. E aqui nos fala de uma pessoa, mas as obras são a parte visível que pode ser observada pelo outro. Uma pessoa que alega ter fé, mas não demonstra em ação, é vista como hipócrita, porque não adianta você falar que tem fé, mas se você não põe as boas obras em ação, né? Você ser uma pessoa de mau exemplo, de mau caráter. Exemplo de obras inclui ajuda ao necessitado, viver de acordo com o ensinamento, praticar o bem, tudo para a glória de Deus. Amém? E não ficar somente, vou fazer alguma coisa, vai ali e tira uma selfie. Vou dar uma cesta básica, vou ali e tiro uma selfie. Vou fazer um ato de caridade, vou ali e tiro uma selfie. Gente, coloca a vida particular de vocês em Deus, na presença de Deus. Aquilo que Deus vê e com o coração quebrantado, Ele vai abençoar. Então, que hoje nós ponhamos em prática essa palavra que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Abracemos a nossa fé e concluímos a nossa raiz em Deus, porque isso é a verdadeira salvação. É uma obra, como se diz, é um corpo sem espírito está morto, mas sim também a fé sem obra é morta. Então a gente temos que escolher, né? Pôr a nossa fé em prática, né? E trabalhar para a obra de Deus, mas não é para nossa glória, é todo para a glória de Deus. Fica com essa palavra, né, que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que Deus abençoe e um bom dia.